Olá! Sejam bem-vindos ao canal Histórias de Reflexão. Meu nome é Maria Clara e vou contar um pouco da minha história de superação para vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber novas histórias como essa. No coração de uma pequena cidade no interior do Brasil, onde o tempo parece desacelerar e a vida é marcada pela simplicidade, vivia Maria Clara. Aos 25 anos, Clara era a personificação da paixão e da energia. Desde cedo, ela encontrou no mergulho das águas da piscina uma forma de escapar da rotina diária e explorar seus sonhos mais profundos. A cada braçada, Clara sentia a liberdade e a leveza que não encontrava em mais nenhum outro lugar. Sua casa, modesta mas acolhedora, era um reflexo do amor e da dedicação que seus pais, José e Ana, dedicavam a ela e a seu irmão mais novo, Pedro. José, um mecânico de mãos calejadas pela graxa, sempre tinha um sorriso gentil no rosto e uma palavra de incentivo pronta. Ana, uma professora apaixonada, envolvia os filhos com um carinho que moldava suas almas, enquanto lutava para proporcionar uma educação de qualidade. A pequena casa de tijolos vermelhos, com um jardim de flores coloridas, era o cenário ideal para os sonhos de Clara, mas a piscina local era seu verdadeiro refúgio. No início de cada dia, antes mesmo do sol nascer completamente, Clara já estava na piscina, enfrentando o frio da água com um entusiasmo que contagiava todos ao seu redor. Sua rotina era uma dança entre os treinos intensos e os momentos de descontração com amigos, especialmente com Luana e Gabriel, que sempre estavam ao seu lado. Luana, com seu espírito acolhedor, e Gabriel, com seu talento nos esportes, completavam um trio inseparável que compartilhava risos e desafios. O céu azul refletia na água cristalina da piscina, e Clara, com seu cabelo preso em um coque perfeito, se lançava na água com a precisão de uma atleta experiente. As braçadas dela eram graciosas e cheias de força, cada movimento um testemunho de sua dedicação e amor pela natação. Para Clara, a piscina não era apenas um lugar para treinar, era um espaço sagrado onde seus sonhos se entrelaçavam com a realidade, e onde ela podia ver um futuro brilhante se desdobrando diante de seus olhos. Os moradores da cidade admiravam Clara. Seus pais, sempre presentes nas arquibancadas das competições locais, eram seus maiores apoiadores. Pedro, seu irmão mais novo, olhava para ela com um orgulho que transbordava. A pequena cidade, muitas vezes esquecida pelo ritmo frenético das grandes metrópoles, via em Clara um símbolo de esperança e realização. Sua presença na piscina não apenas enchia os corações de quem a acompanhava, mas também era uma promessa de que grandes coisas estavam por vir. Maria Clara era uma jovem movida por uma paixão avassaladora pela natação e uma vida cheia de amor e sonhos. Mas, como o sol que ilumina a cidade, sua luz estava prestes a ser testada por uma sombra inesperada. O brilho em seus olhos e a determinação em seu coração eram sinais claros de que ela estava destinada a enfrentar desafios que iam muito além das águas da piscina. No calor acolhedor de uma pequena cidade do interior, Maria Clara vivia uma vida que, embora simples, era rica em amor e apoio incondicional. Sua casa, um lar de tijolos vermelhos com um telhado de duas águas, era um refúgio de calor e segurança. As paredes, decoradas com fotografias e desenhos de Pedro e Clara, contavam histórias de uma infância feliz e cheia de sonhos. O pequeno jardim da frente, com suas flores coloridas e o balanço que Clara adorava, era o cenário onde sua história de vida começava a se desdobrar. José, o pai de Clara, era um homem de mãos calejadas e rosto sempre sorridente. Como mecânico, suas mãos eram a marca de um trabalho duro e honesto, mas seu coração era onde residia a verdadeira riqueza. Ele passava longas horas na oficina, imerso em óleos e graxa, mas sempre encontrava tempo para brincar e conversar com os filhos. Seus domingos eram reservados para a família, um almoço simples, mas cheio de risos e histórias, seguidos de uma tarde de futebol no quintal ou uma caminhada ao redor da cidade. Ana, sua mãe, era uma professora apaixonada, cuja dedicação à educação transcendia as paredes da sala de aula. Ela se desdobrava para oferecer o melhor para Clara e Pedro, muitas vezes ajudando com as lições de casa até tarde da noite, e ainda encontrando tempo para histórias antes de dormir. Seus olhos brilharam ao falar de suas esperanças para os filhos, e sua presença era uma constante fonte de encorajamento. Ana era a âncora emocional da família, sempre pronta para ouvir e apoiar,
seja nos momentos de alegria ou nas dificuldades. Pedro, o irmão mais novo de Clara, era seu fã número 1. Com apenas 16 anos, ele olhava para a irmã com uma admiração quase reverente. Seguia cada passo dela, desde os treinos na piscina até as pequenas conquistas diárias. Em casa, Pedro era o parceiro de jogos e o confidente de Clara, compartilhando segredos e risadas, e construindo um vínculo que ultrapassava a simples relação de irmãos. As noites no quintal, conversando sob as estrelas ou assistindo a um filme, eram momentos preciosos que reforçavam o laço especial entre eles. O lar de Maria Clara era um lugar onde o amor se manifestava em cada pequeno gesto. José e Ana, apesar das dificuldades financeiras, nunca deixaram que a falta de recursos ofuscasse a riqueza de sua dedicação e carinho. Eles estavam sempre presentes nas competições de natação, torcendo com fervor e se emocionando com cada vitória de Clara. A pequena cidade, com suas ruas de paralelepípedos e praças tranquilas, era um lugar onde todos conheciam a história da família e se orgulhavam dos triunfos de Clara. Cada domingo, a família se reunia para uma refeição no jardim, com Clara e Pedro ajudando a mãe a preparar os pratos. Essas reuniões eram um ritual sagrado, onde as preocupações do mundo exterior eram esquecidas e a conexão familiar era reafirmada. José contava histórias de sua juventude enquanto Ana distribuía as porções de comida, e Pedro ajudava a servir, seu rosto iluminado por um sorriso sincero. Esse amor e apoio moldaram Maria Clara, criando uma base sólida sobre a qual seus sonhos podiam crescer e prosperar. No meio da simplicidade da vida cotidiana, a família de Clara era um exemplo brilhante de como a união e o carinho podem transformar as dificuldades em força e inspiração. Era um lar onde sonhos eram incentivados, e onde a esperança brilhava mais intensamente do que qualquer adversidade que pudesse surgir. Era uma tarde de verão, com o céu limpo e o sol brilhando intensamente, quando a tragédia se abateu sobre a vida de Maria Clara. A cidade, que costumava ser tranquila e serena, foi repentinamente envolta em um manto de angústia. José, após um longo dia na oficina, decidiu levar a família para um passeio, uma pequena pausa merecida da rotina pesada. Ana, Clara e Pedro estavam animados, ansiosos para desfrutar de um dia juntos fora das obrigações diárias. O carro, um velho modelo que José cuidava com tanto carinho quanto seu trabalho, parecia estar pronto para a viagem, uma extensão do amor e da dedicação da família. A estrada estava silenciosa, ladeada por campos verdes que brilhavam sob a luz do fim de tarde. A atmosfera era de expectativa e alegria, com a família conversando e rindo, aproveitando o tempo juntos. Porém, a felicidade seria efêmera. À medida que José fazia uma curva, um veículo desgovernado surgiu de repente, vindo em alta velocidade. A colisão foi violenta e inesperada, um estrondo que quebrou o encantamento da tarde em 1000 pedaços. O impacto jogou o carro para fora da estrada, e o metal amassado parecia um testemunho silencioso da destruição que havia ocorrido. Clara, que estava no banco de trás, sentiu o impacto com uma intensidade devastadora. O vidro estilhaçado e os pedaços de metal se misturavam ao caos. O que antes era um passeio alegre se transformou em um pesadelo de dor e confusão. Clara perdeu a consciência por um breve momento, mas a dor excruciante a trouxe de volta à realidade. Quando Clara abriu os olhos, o mundo parecia distorcido. O carro estava parado de lado, e o cheiro de gasolina e borracha queimadas preenchia o ar. O som dos gritos e o barulho das sirenes de emergência eram uma cacofonia angustiante. Ela tentou se mover, mas o corpo parecia pesado e dolorido, preso em uma realidade que não fazia sentido. As mãos de José e Ana estavam em seus rostos, cheias de desespero e pânico, enquanto Pedro tentava, com dificuldade, manter a calma em meio ao caos. No hospital, a dor de Clara era uma constante, uma lembrança dolorosa de que sua vida havia mudado para sempre. As cicatrizes físicas eram visíveis e profundas, marcando seu corpo de maneira permanente. Mas as cicatrizes emocionais eram ainda mais profundas. Clara viu seus pais e seu irmão lutando para se recuperar, e a culpa e o lamento se misturavam com a dor. O choque e o trauma do acidente foram apenas o começo de uma jornada dolorosa e desafiadora. Cada dia no hospital era uma batalha, não apenas para Clara, mas para toda a família. As visitas de amigos e familiares,
as palavras de consolo e os olhares de preocupação eram um lembrete constante da gravidade do que havia acontecido. As sessões de fisioterapia eram extenuantes e desafiadoras, e a nova realidade de Clara era uma constante luta para aceitar e superar. O acidente não apenas deixou cicatrizes físicas em Clara, mas também testou os limites da força emocional e da resiliência da família. O que era uma tarde de alegria e união se transformou em um turbilhão de dor e incerteza. As memórias do acidente se tornaram um peso constante, uma sombra que pairava sobre cada aspecto da vida de Clara e de seus entes queridos. E, enquanto o sol continuava a brilhar sobre a pequena cidade, a vida de Maria Clara estava prestes a enfrentar um desafio ainda maior, exigindo uma força e coragem que ela nunca soubera que possuía. A luz fraca da manhã filtrava-se através das janelas do quarto de Maria Clara no hospital, criando um jogo de sombras sobre as paredes brancas e frias. O cheiro de desinfetante era um lembrete constante do ambiente clínico que se tornará sua nova realidade. Clara, deitada na cama, sentia-se como um peixe fora d'água. Seus olhos, que antes brilhavam com a determinação de uma atleta, agora refletiam uma mistura de dor e incerteza. O corpo, uma coleção de cicatrizes e contusões, parecia um estranho para ela, uma prisão que limitava sua liberdade e seus sonhos. O som das enfermeiras conversando e o zumbido dos equipamentos médicos eram os únicos acompanhamentos para suas longas horas de introspecção e luta. Cada movimento era um desafio doloroso, uma lembrança constante de que a vida que Clara conhecia havia sido irremediavelmente alterada. O fisioterapeuta, um homem de voz firme e encorajadora, chegava todas as manhãs com um arsenal de equipamentos e um plano de reabilitação. Seus exercícios eram meticulosamente planejados para ajudar Clara a reaprender a andar, mas cada tentativa era uma batalha entre a esperança e a frustração. As sessões de fisioterapia eram um testamento da resiliência de Clara. Ela lutava para dar cada passo, o suor escorrendo pelo rosto e a respiração ofegante. O andador, uma ferramenta que antes parecia um símbolo de derrota, tornou-se uma extensão de sua luta diária. Clara passava horas tentando coordenar os movimentos, seus músculos tremendo com o esforço. O processo era excruciante, mas a cada pequeno avanço, a esperança renovava-se em seus olhos. A dor física era apenas uma parte do desafio. A nova realidade de Clara envolvia um constante duelo com a mente e o espírito. Ela tentava entender a magnitude das mudanças em sua vida. O espelho refletia uma imagem que ela ainda não reconhecia, uma jovem marcada por cicatrizes, que lutava para aceitar o que havia se tornado. As memórias da piscina, seu lugar de alegria e realização, eram agora uma lembrança distante que parecia quase cruel. As visitas de seus pais e de Pedro eram um consolo, mas também um lembrete do impacto da tragédia sobre eles. José e Ana se revezavam ao seu lado, tentando manter o ânimo e oferecer palavras de encorajamento, mesmo quando suas próprias emoções estavam à flor da pele. Pedro, com seu olhar preocupado e carinhoso, tentava encontrar maneiras de animar a irmã, trazendo-lhe pequenos presentes e compartilhando notícias da vida cotidiana. Os amigos de Clara, Luana e Gabriel, também desempenhavam papéis cruciais em sua recuperação. Luana, com sua empatia natural, passava horas conversando com Clara, ajudando-a a enfrentar os aspectos emocionais da recuperação. Gabriel, que inicialmente havia se afastado um pouco para dar espaço a Clara, voltava com regularidade, trazendo palavras de incentivo e participando das sessões de reabilitação, sempre disposto a apoiar a amiga. Seu apoio silencioso era uma âncora para Clara, ajudando-a a enfrentar o peso emocional da recuperação. A jornada de Clara para reaprender a andar não era apenas sobre o corpo, mas também sobre a reconstrução de sua identidade. A cada passo, cada movimento doloroso, ela se aproximava de uma nova forma de ser. O caminho à frente era incerto e desafiador, mas a determinação de Clara era inabalável. Mesmo quando o progresso parecia lento e a dor insuportável, ela encontrava força nas pequenas vitórias e no apoio daqueles que amava. A recuperação era um processo de redescoberta e resiliência, uma batalha constante contra a dor e a dúvida, mas Clara estava decidida a transformar essa nova realidade em uma nova chance para viver e prosperar. Nos corredores brancos e impessoais do hospital, onde o tempo parecia se arrastar lentamente, Luana e Gabriel entraram como uma brisa de esperança na vida de Maria Clara.
Eles não eram apenas amigos de infância, eram as âncoras de um porto seguro em meio à tempestade que Clara enfrentava. Desde o início da tragédia, ambos estavam determinados a fazer tudo o que pudessem para ajudar Clara a encontrar um caminho de volta à luz. Luana, com seu jeito acolhedor e olhar atento, era a primeira a chegar. Suas visitas ao hospital eram sempre acompanhadas de um sorriso gentil e de uma caixa de pequenos presentes, livros, revistas e, às vezes, até mesmo um desenho colorido feito por crianças da escola onde ela trabalhava. Ela sentava ao lado de Clara, conversava sobre coisas triviais e profundas, e nunca deixava que a conversa mergulhasse na tristeza sem uma dose de otimismo. Suas palavras eram um bálsamo para a alma de Clara, ajudando-a a enfrentar o desafio emocional de sua recuperação. Gabriel, por outro lado, entrava em cena com a energia e a determinação de alguém que sabia exatamente como ajudar Clara a redescobrir sua paixão pela natação. Seu amor pelos esportes e seu conhecimento sobre natação adaptada foram fundamentais para reanimar o espírito competitivo de Clara. Ele passava horas pesquisando técnicas, conversando com treinadores e explorando novos métodos de treino que poderiam ser ajustados às novas limitações de Clara. Gabriel era o exemplo perfeito de como a dedicação ao esporte podia ser um combustível para a recuperação. As sessões de fisioterapia de Clara foram muitas vezes acompanhadas por Gabriel, que se transformou em um verdadeiro parceiro de treino. Ele a incentivava com uma combinação de força e gentileza, ajudando-a a realizar os exercícios com uma precisão quase meticulosa. A presença de Gabriel era uma lufada de ar fresco em meio ao processo doloroso. Suas palavras de encorajamento e seus gestos de apoio ajudavam Clara a manter a cabeça erguida e a não perder a fé em si mesma. Luana e Gabriel se complementavam de maneira natural. Enquanto Luana cuidava da parte emocional, Gabriel oferecia suporte físico e motivacional. Juntos, eles formavam um trio imbatível, sempre prontos para transformar cada desafio em uma oportunidade de crescimento. Eles acompanhavam Clara não apenas nos treinos e nas terapias, mas também em momentos de descontração. Eles passavam tardes assistindo a filmes ou jogando jogos de tabuleiro, tentando trazer um pouco de normalidade e alegria à vida de Clara. O apoio de Luana e Gabriel não se limitava às visitas ao hospital. Eles estavam presentes em cada pequena vitória de Clara, celebrando com ela cada progresso, por menor que fosse. Quando Clara deu seu primeiro passo sem um andador, foi com um grito de alegria de Gabriel e um abraço caloroso de Luana que ela sentiu a força de sua amizade. Cada avanço na recuperação era um reflexo do esforço coletivo e do amor que esses amigos dedicavam a ela. A amizade deles era uma fonte constante de força e inspiração para Clara. Mesmo nos dias mais difíceis, quando a dor parecia insuportável e a recuperação parecia um sonho distante, a presença de Luana e Gabriel era um lembrete constante de que ela não estava sozinha. Eles eram mais do que amigos, eram a prova de que, mesmo nas horas mais sombrias, a força da amizade e do amor pode iluminar o caminho para a recuperação e a esperança. Enquanto o hospital se enchia do som do zumbido dos equipamentos e das conversas baixas dos médicos, Gabriel carregava um peso invisível que ele mantinha oculto atrás de seu sorriso encorajador. Em cada visita a Clara, sua presença era marcada por um equilíbrio sutil entre energia e calma, uma fachada que escondia uma luta interna profunda. Por fora, ele era o amigo leal, sempre pronto para ajudar e apoiar, mas por dentro, a batalha era diferente, um conflito de sentimentos que ele mal conseguia compreender, quanto mais compartilhar. Gabriel tinha sido apaixonado por Clara desde a adolescência. Seu amor por ela havia começado como uma amizade inofensiva, mas rapidamente evoluiu para algo mais profundo e complexo. A admiração que ele sentia por Clara era tangível em cada palavra de encorajamento, em cada gesto de apoio. Mas, com o passar do tempo, seu amor tornou-se um sentimento mais agudo e doloroso, intensificado pela sua incapacidade de confessar o que realmente sentia. O medo de estragar a amizade, de ser rejeitado ou de criar um desconforto na situação já difícil da recuperação de Clara era uma sombra constante em sua mente. Gabriel observava Clara com uma atenção que ia além da amizade. Ele notava cada pequena mudança em sua expressão, cada nuance em sua voz, e esses detalhes alimentavam uma mistura de esperança e frustração. O fato de estar tão perto dela, de testemunhar suas vitórias e derrotas, só aumentava sua angústia. Ele a via lutando contra a dor e a limitação de seu corpo,
e se sentia impotente diante da sua própria incapacidade de aliviar o sofrimento dela ou de revelar seus sentimentos verdadeiros. À noite, quando Gabriel se retirava para sua casa, o silêncio de seu quarto parecia ensurdecedor. Ele passava horas pensando em Clara, refletindo sobre o quão profundo seu amor por ela havia se tornado e como a luta interna estava consumindo. Em momentos de solidão, ele se perguntava se sua dedicação a Clara era motivada apenas pela amizade ou se havia algo mais profundo em seu coração. O peso do segredo, a culpa por não ter sido completamente honesto com ela e a frustração de não poder expressar suas verdadeiras emoções eram como um fardo que ele carregava com um misto de resignação e dor. O segredo de Gabriel não era apenas sobre suas emoções não reveladas, mas também sobre como ele estava tentando manter a sua própria vida em equilíbrio enquanto ajudava Clara a recuperar a sua. Ele se mergulhava em suas próprias atividades, tentando encontrar um refúgio temporário na prática de esportes, nos estudos e nas interações com outros amigos, mas a realidade de seus sentimentos por Clara estava sempre à espreita, como uma sombra que ele não conseguia afastar. Cada vitória de Clara, cada sorriso que ele via se desenhar em seu rosto, era ao mesmo tempo uma alegria e uma dor para Gabriel. Enquanto ele ajudava a se reerguer, a encorajar a cada passo, e a celebrava cada pequena conquista, Gabriel lutava para manter sua própria vida emocional em ordem. Ele sabia que precisava estar forte para Clara, mas a força que ele mostrava não era apenas uma questão de apoio físico, era uma fachada que escondia uma luta emocional profunda. A dor de não poder ser totalmente honesto com ela era um preço que ele estava disposto a pagar, mas o custo emocional de manter o segredo e a tensão de seu amor não correspondido era um fardo constante. Em meio ao processo de recuperação de Clara, Gabriel se via enredado entre a necessidade de ser o amigo confiável e o desejo de expressar seu amor verdadeiro. Cada dia era uma dança delicada entre o apoio desinteressado e a luta interna, uma batalha silenciosa que ele carregava sozinho. E assim, enquanto Clara caminhava em direção à recuperação, Gabriel enfrentava seus próprios desafios, lutando para equilibrar a dedicação à amiga com a dor de um coração que desejava algo mais. A piscina estava silenciosa, exceto pelo ocasional som da água sendo agitada por nadadores solitários. O local que antes era um espaço de liberdade e conquista para Maria Clara agora parecia um lugar carregado de nostalgia e um leve medo do desconhecido. Com o calor do sol filtrando-se através das janelas, Clara estava de volta àquele ambiente, não como uma campeã, mas como alguém que estava começando um novo capítulo em sua jornada. Com a ajuda de Gabriel, Clara passou por um processo de adaptação meticuloso, buscando a forma de reincorporar a natação em sua vida de uma maneira que respeitasse suas novas limitações. A natação adaptada era uma nova fronteira, uma forma de arte que demandava paciência e criatividade para se ajustar às novas condições de Clara. A piscina, antes um símbolo de grandeza e liberdade, agora era um campo de descobertas e desafios. Gabriel estava ao lado de Clara em cada passo, seus olhos fixos em cada movimento dela com uma combinação de esperança e preocupação. Ele ajudava a ajustar o equipamento adaptado, desde pranchas especiais até coletes de flutuação que poderiam auxiliar Clara a se movimentar com mais facilidade. Cada detalhe estava sendo cuidadosamente planejado para garantir que a experiência fosse tanto segura quanto inspiradora. Clara observava atentamente, absorvendo cada ajuste e orientação com a seriedade e a concentração que a caracterizavam. O primeiro dia de treino foi uma montanha-russa de emoções. Clara entrou na piscina com uma mistura de entusiasmo e ansiedade, seu coração batendo forte no peito enquanto ela se preparava para enfrentar uma nova forma de sua paixão. A água fria encontrou sua pele, e um calafrio percorreu seu corpo, um lembrete da intensidade das mudanças que enfrentava. As primeiras braçadas foram lentas e difíceis, os movimentos não eram tão naturais quanto antes, e o ritmo era desconfortavelmente novo. Gabriel permaneceu próximo, oferecendo palavras de encorajamento e ajustes técnicos enquanto Clara lutava para encontrar seu ritmo. A cada tentativa, a frustração era visível em seu rosto, mas havia também uma centelha de determinação. Ele ajustava os exercícios, ajudava-a a encontrar o equilíbrio necessário e garantiu que cada movimento fosse eficiente e adaptado às suas novas necessidades. A água, agora uma amiga desafiadora, começou a responder ao esforço de Clara, e cada pequena conquista era celebrada com um sorriso de aprovação. A recuperação de Clara na natação não era apenas uma questão de técnica, mas também de redescoberta pessoal.
Ela teve que enfrentar a realidade de suas limitações, mas também precisou reacender a paixão que a havia levado às piscinas em primeiro lugar. O processo era mais do que apenas recuperar habilidades físicas, era sobre reconectar-se com o amor que tinha pela natação e encontrar uma nova forma de realização. Com o tempo, Clara começou a notar mudanças sutis, mas significativas. Seus movimentos se tornaram mais fluidos, e o esforço que antes parecia sobrecarregá-la começava a se transformar em uma sensação de prazer e realização. Cada treino era uma jornada de autodescoberta, onde ela aprendia a adaptar sua técnica e a valorizar as novas formas de progresso. O renascimento do sonho de Clara era palpável. A cada volta na piscina, ela sentia-se mais confiante, mais conectada com sua antiga paixão e mais determinada a transformar a adversidade em uma nova forma de sucesso. A natação adaptada oferecia a ela uma nova perspectiva sobre o que significava ser um atleta, e a piscina se transformava em um espaço onde a recuperação e a paixão se encontravam. O som da água se misturava com a determinação renovada de Clara, e a piscina, agora mais do que um campo de batalha, era um local de esperança e recomeço. O ambiente estava carregado de energia e expectativa no pequeno ginásio que hospedava o evento local de natação. O barulho dos espectadores e o som dos saltos na água criavam uma atmosfera vibrante, mas também havia um brilho sutil no olhar dos competidores. Maria Clara, com seu uniforme de natação adaptada e a expressão de concentração, estava prestes a mergulhar novamente no que mais amava. A jornada que havia começado com uma luta silenciosa estava prestes a se transformar em uma celebração de conquistas. Clara, apesar da ansiedade palpável, mantinha a cabeça erguida. Seus movimentos eram precisos e calculados, e sua presença na piscina era uma mistura de confiança e expectativa. Os primeiros eventos eram desafiadores, mas também carregados de simbolismo. Cada prova era uma oportunidade para mostrar não apenas o que havia aprendido, mas também a força de sua resiliência e a paixão que havia alimentado seu espírito durante todo o processo de recuperação. Enquanto a competição avançava, Clara enfrentava as águas com uma determinação feroz. Seus treinos, que antes eram uma luta para readquirir habilidades, transformaram-se em uma exibição de habilidades adaptadas e técnica refinada. A cada virada e a cada braçada, ela demonstrava que não era apenas uma atleta que havia retornado, mas uma força que havia se moldado e evoluído. A forma como Clara lidava com a água e a maneira como ajustava suas técnicas demonstravam uma adaptação cuidadosa e um compromisso inabalável com a excelência. Os eventos locais, muitas vezes pequenos em escala, estavam se tornando grandes palcos para Clara. Cada corrida era uma oportunidade para mostrar ao mundo a transformação que havia vivido. Quando Clara saía da água, o público respondia com aplausos calorosos e admiração. Sua resiliência não passava despercebida. As medalhas e os prêmios começaram a se acumular, mas o verdadeiro reconhecimento vinha da maneira como Clara tocava as vidas dos outros com sua coragem. A cada competição, Clara se via não apenas como uma atleta, mas como uma fonte de inspiração. Sua história de superação estava se espalhando pela comunidade, e os espectadores estavam começando a ver nela um símbolo de determinação e força. As palavras de encorajamento e os gestos de apoio que recebia dos espectadores e dos outros competidores eram uma confirmação de que seu esforço estava valendo a pena. Entre as provas, Clara encontrava momentos para conversar com outros competidores e compartilhar sua jornada. Sua humildade e sinceridade cativavam a todos. Ela falava sobre suas lutas, suas vitórias e o impacto que seus amigos e família tiveram em sua recuperação. As histórias que ela compartilhava eram mais do que relatos de eventos, eram testemunhos de uma jornada profunda e pessoal que ressoava com muitas pessoas. O ponto alto das competições locais veio com uma prova particularmente significativa. Clara estava competindo em uma corrida que representava não apenas um desafio técnico, mas também uma realização pessoal. Quando ela se lançou na água, cada movimento parecia carregar o peso de sua jornada, e a chegada à linha de chegada foi acompanhada por uma explosão de alegria e satisfação. O reconhecimento que Clara recebeu não se limitou a troféus e medalhas. Ela estava se tornando uma verdadeira fonte de inspiração para aqueles ao seu redor. Sua capacidade de se levantar após a adversidade e de se transformar em uma atleta respeitada era um exemplo de como a resiliência e a determinação podem transcender as dificuldades.
Clara não estava apenas competindo, ela estava mostrando ao mundo o poder da perseverança e o impacto profundo que a paixão e a força de vontade podem ter. Cada evento local era uma página nova em sua história, uma chance de se reafirmar como atleta e como pessoa. Clara estava provando que, mesmo diante das maiores adversidades, é possível encontrar um caminho para a vitória e a realização pessoal. E enquanto ela se preparava para novos desafios e novas competições, o espírito de sua jornada continuava a brilhar, inspirando outros a enfrentar suas próprias batalhas com a mesma coragem e determinação. O ambiente estava carregado de emoção e antecipação no ginásio, com luzes brilhando e uma multidão murmurejando em expectativa. Era um dia que Clara havia esperado ansiosamente, e a atmosfera estava eletricamente carregada com uma mistura de nervosismo e esperança. O telefone de Clara tocou com um som nítido e inesperado. Ao atender, a voz do treinador nacional da natação paralímpica do Brasil ecoava do outro lado da linha, anunciando uma oportunidade que Clara mal podia acreditar. O convite para integrar a seleção brasileira paralímpica era mais do que um simples reconhecimento, era a concretização de um sonho transformado em realidade. O treinador elogiava sua trajetória inspiradora, desde a recuperação e as competições locais até o impacto que Clara havia causado no mundo do esporte adaptado. Mas, com a grande oportunidade vinham grandes desafios. Integrar a seleção significava entrar em um nível competitivo mais elevado, enfrentando não apenas adversários de alto calibre, mas também as exigências rigorosas de um treinamento intenso e especializado. Clara sentia um turbilhão de emoções. A alegria e a excitação eram evidentes em seu rosto, mas havia também uma sombra de apreensão. As provas para a seleção paralímpica eram conhecidas por serem desafiadoras, e para alguém que ainda estava se adaptando a novas formas de natação, a pressão era palpável. Cada treino, cada técnica precisava ser refinada e adaptada para atender aos padrões rigorosos do nível paralímpico. Clara sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas o desafio só fazia sua determinação crescer ainda mais. A preparação para se juntar à seleção brasileira paralímpica começou imediatamente. Clara mergulhou em uma rotina de treinamento intensivo, sob a orientação de treinadores especializados que ajustavam cada detalhe para maximizar seu desempenho. As sessões de treino eram extenuantes, com foco não apenas na técnica, mas também na resistência e na estratégia. A piscina se transformava em um campo de batalha, onde cada braçada era um passo em direção a um objetivo maior. Os desafios eram imensos. Clara enfrentava um novo conjunto de adversários, cada um com habilidades impressionantes e um espírito competitivo inabalável. O treinamento envolvia técnicas específicas adaptadas às suas necessidades, estratégias de competição e uma abordagem mental forte. A pressão para se destacar e para estar à altura das expectativas da seleção paralímpica era constante, mas Clara lidava com isso com uma resiliência notável. A convivência com os membros da equipe nacional era um misto de inspiração e desafio. Ela estava cercada por atletas que haviam superado suas próprias dificuldades e que eram verdadeiros exemplos de força e determinação. Esses colegas de equipe se tornaram aliados em sua jornada, oferecendo apoio, conselhos e camaradagem. Eles compartilhavam experiências e estratégias, ajudando Clara a se adaptar mais rapidamente e a se sentir parte de uma equipe unida. Enquanto Clara se ajustava ao ritmo acelerado dos treinamentos e às exigências da competição paralímpica, a sensação de realização e orgulho começava a se instalar. Cada sessão de treino, cada desafio superado, era uma confirmação de seu crescimento e de sua capacidade de enfrentar o que vinha pela frente. O convite para a seleção não era apenas uma oportunidade, era uma validação de todo o trabalho duro e da superação que Clara havia experimentado. A jornada de Clara para se integrar à seleção brasileira paralímpica era um reflexo de sua transformação. A piscina, que antes era um campo de luta e adaptação, agora se tornava um local onde ela começava a brilhar, provando que não apenas havia retornado ao esporte, mas que estava pronta para enfrentar novos e emocionantes desafios. A competição paralímpica não era apenas uma chance de competir em um nível mais alto, mas uma oportunidade de mostrar ao mundo o poder da resiliência, da dedicação e do espírito inquebrantável que Clara havia cultivado ao longo de sua jornada. O ambiente no estádio dos Jogos Paralímpicos era uma mistura de euforia e nervosismo.
As arquibancadas estavam repletas de espectadores que vibravam com entusiasmo, cada um com a expectativa de testemunhar o desempenho de atletas que haviam superado desafios extraordinários para chegar até ali. O ar estava eletricamente carregado, e o som dos aplausos e gritos de apoio criava uma sinfonia de celebração e expectativa. Maria Clara estava pronta para a sua grande estreia. O uniforme da seleção brasileira paralímpica se ajustava perfeitamente ao seu corpo, não apenas como um símbolo de orgulho nacional, mas como um lembrete da jornada árdua que a havia levado até ali. Ela respirava fundo, tentando acalmar os nervos enquanto se preparava para a corrida. O som do apito final da chamada de atleta a trouxe de volta à realidade do momento. A ansiedade se misturava com a adrenalina, e ela se dirigiu para a piscina com uma confiança silenciosa, sabendo que todo o trabalho duro estava prestes a ser colocado à prova. O sinal de partida soou e Clara se lançou na água com uma intensidade renovada. Cada braçada era um testemunho de sua jornada, cada movimento, uma declaração de sua determinação. Ela nadava com uma técnica refinada, adaptada às suas necessidades, mas ainda mantendo a graciosidade e a força que a tornaram uma competidora formidável. O esforço era visível em seus músculos e na concentração em seu rosto, mas a fluidez de seus movimentos demonstrava a habilidade e o compromisso que ela havia adquirido durante os treinamentos intensivos. Enquanto Clara avançava nas piscinas olímpicas, o público se tornava cada vez mais envolvido. Cada virada e cada extensão eram acompanhadas por uma onda crescente de apoio e incentivo. Os torcedores, que antes eram apenas espectadores, agora estavam profundamente imersos na história de Clara. O espetáculo da competição era intensificado pela visão de uma atleta que havia enfrentado adversidades profundas e estava agora desafiando as águas com uma força e uma coragem notáveis. No momento final da corrida, Clara estava em uma posição desafiadora. O tempo parecia desacelerar, e cada segundo era carregado de tensão. Ela lutava contra a exaustão e o desejo de vencer, seus braços e pernas movendo-se com uma determinação implacável. O instante em que a mão de Clara tocou a parede da piscina foi marcado por uma explosão de emoções. Ela havia alcançado a linha de chegada, e o resultado seria revelado em breve. O suspense era palpável, não apenas para Clara, mas para todos que acompanhavam a competição. Quando o placar foi finalmente revelado, a reação do público foi ensurdecedora. Clara havia conquistado a medalha de ouro. O som dos aplausos e gritos de alegria preencheu o estádio, e Clara se deixou levar pela onda de emoção. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enquanto ela ergueu o braço, segurando o medalhão dourado com uma mistura de incredulidade e alegria. O momento era mais do que uma vitória esportiva, era a culminação de uma jornada de superação, resiliência e paixão. No pódio, Clara se viu rodeada por outras medalhistas, cada uma com sua própria história de luta e conquista. O hino nacional brasileiro começou a tocar, e Clara sentiu uma onda de orgulho e gratidão. O brilho da medalha de ouro refletia não apenas o sucesso na competição, mas também o triunfo pessoal de alguém que havia transformado a adversidade em vitória. Ela olhou para a plateia, encontrando a presença de sua família e amigos que haviam apoiado cada passo de sua jornada. O momento em que Clara se ajoelhou para receber a medalha, com o brilho dourado envolvendo seu pescoço, foi uma celebração não apenas de uma conquista esportiva, mas também de uma história de coragem e resiliência que tocou a todos ao seu redor. A vitória nos Jogos Paralímpicos não era apenas sobre o ouro, era sobre a força interior e a determinação que Clara havia mostrado ao enfrentar os maiores desafios de sua vida. Quando ela se virou para o público, os aplausos e as lágrimas eram um testemunho da jornada incrível que havia percorrido. Clara não estava apenas comemorando uma medalha, ela estava celebrando a realização de um sonho e a prova de que, com coragem e perseverança, é possível superar qualquer obstáculo e alcançar a grandeza. O triunfo nos Jogos Paralímpicos foi a culminação de uma trajetória inspiradora, e Clara havia se estabelecido não apenas como uma campeã, mas como um símbolo de esperança e superação. O clima estava carregado de emoção no vestiário dos Jogos Paralímpicos, onde Maria Clara, ainda vestida com seu uniforme e medalhas, tentava processar a euforia da vitória. As conversas ao redor eram um turbilhão de felicitações e celebrações, mas Clara estava mergulhada em seus próprios pensamentos, tentando entender a magnitude do que havia alcançado. O som da multidão ainda ecoava nas paredes, uma melodia distante de sucesso e alegria.
Enquanto Clara se preparava para a cerimônia de premiação, a porta do vestiário se abriu suavemente. O olhar de Clara se desviou do espelho, e ela viu uma figura familiar entrar hesitante no espaço. Seu pai, José, estava parado ali, um pouco afastado, com uma expressão de incerteza e esperança. Clara piscou, quase não acreditando no que via. O rosto marcado pelo tempo e pela tristeza, mas também carregado de uma profunda emoção, era o rosto de seu pai, que ela não via desde o acidente que havia mudado suas vidas. José estava um pouco desarrumado, como se tivesse feito uma longa viagem. Suas mãos, ainda um pouco sujas e calejadas do trabalho, seguravam um buquê de flores, que ele entregou a Clara com um gesto tremido. A expressão dele era uma mistura de vergonha e arrependimento, mas também de um desejo genuíno de se reconectar. Ele hesitou por um momento, a distância entre pai e filha parecia imensa, mas a dor e o amor entrelaçavam-se na atmosfera do encontro. Clara ficou paralisada por um instante, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. As memórias do acidente e a ausência de seu pai estavam frescas em sua mente, e a surpresa do momento a atingiu com força. O abraço que ela desejou por tanto tempo parecia quase inacreditável. Lentamente, ela se aproximou de José, a batalha entre o perdão e a dor refletida em seus olhos. José, com a voz embargada, começou a falar. Ele explicou, com dificuldade, que sua ausência não era uma questão de falta de amor, mas de incapacidade de lidar com a culpa e o sofrimento que o acidente havia causado. Ele havia se afastado, não por querer, mas porque estava esmagado pela responsabilidade e pelo peso da situação. As palavras saíam com dificuldade, mas cada uma carregava um peso emocional profundo, um desejo sincero de se redimir e de encontrar um caminho de volta para a filha. Clara ouviu atentamente, cada palavra de José ressonando profundamente em seu coração. Ela via a dor e a sinceridade no rosto de seu pai e sentia a luta interna que ele enfrentava. O encontro era uma mistura de emoção e liberação, e as palavras que Clara havia desejado ouvir por tanto tempo estavam finalmente sendo ditas. A frustração e a tristeza acumuladas ao longo dos anos estavam começando a se dissipar, dando lugar a uma nova compreensão e a um sentimento de reconciliação. Quando José finalmente terminou de falar, o silêncio entre eles foi preenchido por uma onda de sentimentos. Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto, finalmente rompeu o silêncio. Com um abraço apertado e um murmurinho de palavras de perdão e amor, ela começou a curar as feridas que a distância e a culpa haviam causado. O abraço não era apenas uma reconciliação física, mas uma profunda troca de emoções e um passo significativo em direção ao perdão e à restauração dos laços familiares. O reencontro com José trouxe uma nova perspectiva para Clara. Ela descobriu que a ausência dele havia sido uma forma tortuosa de autopunição, e ao perdoá-lo, encontrou uma nova força e uma paz interior que transformaram sua visão sobre a vida e o esporte. O pai, que antes era um símbolo de dor e separação, agora se tornava parte da solução, ajudando Clara a fechar um capítulo doloroso e a abrir um novo, cheio de possibilidades e esperança. O momento foi carregado de emoções cruas e verdadeiras, e o reencontro entre pai e filha se tornou uma metáfora para a cura e a transformação que Clara havia experimentado em sua jornada. Com o pai ao seu lado, Clara estava pronta para continuar sua trajetória, agora mais forte e mais conectada com sua família e com a nova perspectiva que a vida lhe oferecia. O ambiente estava carregado de uma tensão palpável no pequeno café que Clara e José haviam escolhido para seu encontro. A luz suave que entrava pelas janelas criava um ambiente aconchegante, mas o peso da conversa que se aproximava era quase tangível. Clara, agora mais tranquila após a cerimônia, tinha um olhar sério e contemplativo. José estava sentado à sua frente, visivelmente nervoso, as mãos trêmulas ao redor da xícara de café que mal tocava seus lábios. Após a introdução hesitante e as palavras iniciais de seu pai, Clara respirou fundo. Ela sabia que o que estava prestes a acontecer era mais do que uma conversa, era a oportunidade de resolver um capítulo doloroso e permitir que a cura começasse. O silêncio entre eles era denso, e Clara sentiu a necessidade de falar, de expressar o que havia guardado por tanto tempo. Pai, eu sempre quis entender o que aconteceu. Clara começou, sua voz tremendo ligeiramente. Por que você se afastou? Eu só queria saber que você ainda estava lá para mim. As palavras saíram com uma honestidade crua, refletindo anos de dor e incerteza.
Ela olhou para José, seus olhos expressando uma mistura de frustração e um desejo de compreensão. José levantou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas que ele tentava conter. Clara, eu sinto tanto, ele disse, a voz embargada. Quando o acidente aconteceu, eu estava devastado. A culpa me consumiu. Eu não consegui lidar com o fato de que estava dirigindo naquele dia, que minha ausência poderia ter contribuído para o que aconteceu com você. Ele fez uma pausa, a dor em sua expressão tornando-se ainda mais visível. Eu me afastei porque não conseguia lidar com a dor. A culpa era esmagadora, e eu não sabia como enfrentar você. Eu não merecia seu perdão, mas eu precisava que você soubesse que eu sempre te amei. Clara ouviu, cada palavra de José se conectando com as emoções que ela havia carregado. A culpa e o arrependimento que ele expressava eram evidentes, mas também era claro quanto ele havia sofrido. O peso da responsabilidade, a dor de ver sua filha sofrer, e a sensação de inadequação como pai estavam agora diante dela, expondo a fragilidade humana de alguém que havia falhado, mas que ainda buscava a redenção. A reação de Clara foi um misto de compreensão e compaixão. Ela via a luta interna de seu pai, a dor e o arrependimento que ele carregava. A sensação de que a culpa dele não era apenas uma sensação de falha, mas uma batalha constante para reconciliar seus sentimentos de amor e dor. O que antes parecia um afastamento egoísta agora se revelava como um reflexo da profunda dificuldade em lidar com a situação. Eu entendo agora, pai, Clara disse, com um tom suave, mas firme. Eu sempre senti sua falta, mas eu também senti sua dor. Eu vi o impacto que tudo isso teve em você. Ela fez uma pausa, olhando para ele com uma mistura de tristeza e alívio. Eu perdoo você. Não porque você mereça, mas porque eu preciso disso para seguir em frente. Eu preciso que a nossa relação seja restaurada, que possamos superar isso e encontrar um novo caminho juntos. O alívio que passou pelo rosto de José foi quase visível. Ele balançou a cabeça, as lágrimas caindo livremente agora. Obrigado, Clara, ele murmurou. Eu nunca soube se conseguiria ouvir essas palavras. Eu sinto que posso finalmente começar a me curar também. O perdão que Clara ofereceu foi um presente profundo, não apenas para José, mas para ela mesma. A dor e a culpa que haviam pairado sobre suas vidas estavam começando a se dissipar, substituídas por uma nova compreensão e uma chance de reconstruir o relacionamento que havia sido destruído. O momento foi mais do que um simples ato de perdão, foi um processo de liberação e de construção de um novo começo. Enquanto Clara e José conversavam, a atmosfera do café parecia se transformar. A tensão havia diminuído, substituída por um sentimento de esperança e renovação. O encontro foi um passo crucial em direção à cura, não apenas para Clara e José, mas para a família inteira que havia sido afetada pela tragédia. A profundidade do amor e da culpa estava agora à vista, e o perdão oferecido se tornava a base para um futuro onde a dor do passado poderia ser superada e onde a reconciliação poderia começar a florescer. O sol estava baixo no horizonte, lançando uma luz dourada e suave sobre a piscina olímpica onde Maria Clara treinava. A água refletia a luz em um brilho tranquilo, um cenário perfeito para a introspecção que Clara vivia. Após o intenso processo de perdão e reconciliação com seu pai, Clara se sentia renovada, como se uma nova energia impulsionasse em direção a seus objetivos. Ela estava longe do tumulto emocional que a havia marcado, encontrando um novo sentido de propósito e força interior que transformava cada aspecto de sua vida. Clara mergulhou na piscina com uma sensação de leveza inédita, seu corpo se movendo com uma graça que não era apenas física, mas emocional. As braçadas estavam mais suaves, a respiração mais controlada. Havia uma serenidade em seus movimentos que indicava uma paz recém-encontrada. A dor do passado e as dúvidas que antes a atormentavam haviam se dissolvido, substituídas por uma clareza e um foco renovados. A piscina não era mais apenas um campo de batalha contra seus desafios, mas um lugar de expressão e autodescoberta. Enquanto nadava, Clara refletia sobre como o perdão e a compreensão haviam transformado sua visão sobre a vida e o esporte. Antes, a competição e a performance eram quase uma forma de escapismo, uma maneira de provar seu valor e de escapar da dor. Agora, o esporte tinha uma nova perspectiva, sendo uma celebração de sua resiliência e uma expressão de seu crescimento pessoal.
Cada treino era uma oportunidade para testar seus limites de uma maneira que era tanto física quanto emocional. O perdão a havia libertado das correntes do passado, permitindo que Clara se concentrasse no presente e nas novas metas que havia estabelecido para si mesma. O reconhecimento de suas próprias fraquezas e a compreensão das lutas de seu pai haviam aberto uma porta para um novo tipo de força interior, uma força que não era alimentada apenas pela necessidade de sucesso, mas pelo desejo genuíno de superar obstáculos e inspirar outros a fazer o mesmo. Clara também percebeu que sua jornada havia adquirido uma nova profundidade. Cada desafio superado, cada meta alcançada não era apenas uma vitória pessoal, mas uma prova do poder do perdão e da capacidade de encontrar luz mesmo nos momentos mais sombrios. A prática da natação, que antes parecia um esforço para escapar de uma dor antiga, agora se tornava uma forma de gratidão pela vida e pela oportunidade de crescer. Com o tempo, a influência de seu pai e o processo de reconciliação se refletiram em sua abordagem ao esporte. Clara desenvolveu uma nova forma de treinar, incorporando práticas mentais e emocionais que antes eram desconhecidas para ela. A visualização positiva, a meditação e a autorreflexão se tornaram partes importantes de sua rotina, ajudando-a a manter o equilíbrio e a clareza mental. O esporte se transformou em um meio de celebração e expressão, e não apenas em uma luta constante por aprovação e sucesso. A nova força interior de Clara também influenciava sua interação com os outros. Ela se tornou um farol de esperança e inspiração para seus colegas atletas e para todos ao seu redor. Sua história de superação e perdão começou a ressoar com muitos, mostrando que o verdadeiro poder vem não apenas da habilidade física, mas da capacidade de superar desafios emocionais e encontrar paz interior. À medida que Clara avançava em sua carreira esportiva, ela se via não apenas como uma competidora, mas como uma mentora e uma líder. O perdão e a compreensão não apenas transformaram sua visão sobre a vida, mas também sobre seu papel no mundo. Ela começou a utilizar sua própria jornada como uma plataforma para ajudar outros a encontrar sua própria força interior e a enfrentar seus desafios com coragem e esperança. O campo de jogo se tornava um espaço de transformação, onde Clara não só se destacava como atleta, mas também como uma pessoa que havia encontrado um propósito maior em sua jornada. O perdão e a compreensão haviam desbloqueado uma força interior profunda, e Clara estava pronta para usar essa força para alcançar novos horizontes e continuar inspirando todos ao seu redor. A tarde estava começando a dar lugar ao crepúsculo, e o ambiente ao redor da piscina estava tranquilo, com as últimas luzes do dia refletindo na água calma. Gabriel estava encostado na borda da piscina, observando Clara com um olhar contemplativo. A competição havia terminado, e Clara estava relaxando, conversando com alguns amigos e preparando-se para deixar o local. Gabriel, com o coração acelerado e um sentimento de ansiedade crescente, sabia que o momento que esperava há tanto tempo estava prestes a chegar. Ele havia planejado cuidadosamente o que iria dizer, mas agora, com Clara perto e os sentimentos crescendo dentro dele, as palavras pareciam escapar de sua mente. Gabriel era conhecido por seu entusiasmo e paixão pelos esportes, mas hoje, ele estava nervoso de uma forma que não se parecia com ele. A leveza e a alegria que geralmente o caracterizavam estavam agora tingidas com um nervosismo palpável. Enquanto Clara conversava animadamente com seus amigos, Gabriel a observava com uma mistura de orgulho e afeto. Ele lembrava dos momentos em que estivera ao seu lado, apoiando-a em cada passo de sua jornada de recuperação. Cada treino, cada conquista dela, era uma fonte de inspiração para ele, mas também um lembrete constante dos sentimentos que ele tinha guardado para si mesmo. Finalmente, quando a piscina começou a esvaziar e o ambiente se tornava mais tranquilo, Gabriel decidiu que era hora de agir. Ele se aproximou de Clara, que estava repousando na beira da piscina, o olhar concentrado em uma medalha que acabará de conquistar. Ele podia ver a satisfação em seu rosto, a alegria de uma conquista recente, e isso deu a ele um impulso para continuar. Clara, Gabriel começou, sua voz um pouco tremida, mas firme. Posso falar com você um momento? Ele fez uma pausa, sentindo a ansiedade crescer. Clara levantou a cabeça, seus olhos encontrando os de Gabriel. Ela sorriu, acenando com a cabeça em sinal de aprovação. Claro, Gabriel. O que aconteceu? Clara perguntou, curiosa, enquanto se levantava e se dirigia para um local mais reservado perto da piscina.
A luz do final da tarde dava um brilho suave ao ambiente, criando uma atmosfera quase mágica para a conversa que se desenrolava. Gabriel respirou fundo, tentando reunir coragem para expor seus sentimentos. Eu tenho algo importante para te dizer. Ele olhou para Clara, buscando as palavras certas. Eu estive ao seu lado durante todo esse tempo, e, ao longo do caminho, percebi que meus sentimentos por você foram se transformando em algo muito mais profundo do que apenas amizade. Ele fez uma pausa, procurando encontrar o equilíbrio entre a sinceridade e a vulnerabilidade. Clara olhou com um semblante de surpresa, seus olhos piscando enquanto processava as palavras de Gabriel. Gabriel, eu não sabia que você sentia assim, ela respondeu, a surpresa evidente em sua voz. Gabriel continuou, suas palavras agora fluindo com mais facilidade. Eu sempre estive aqui para te apoiar porque admiro muito sua força e determinação. Mas, conforme o tempo passou, percebi que o que sinto por você é mais do que apenas amizade. Eu me apaixonei por você, Clara. E, embora tenha sido difícil para mim lidar com isso, eu precisava ser honesto sobre o que sinto. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Clara parecia absorver cada palavra, uma mistura de surpresa, confusão e reflexão atravessando seu rosto. O peso dos sentimentos revelados era palpável, e Gabriel estava exposto de uma forma que nunca havia estado antes. Gabriel, eu não sei o que dizer, Clara finalmente falou, sua voz suave e ponderada. Eu nunca percebi o quanto você se importava comigo dessa forma. Ela olhou para ele, um olhar de compreensão começando a se formar. Eu sempre valorizei nossa amizade e o apoio que você me deu, e saber disso agora, é algo que eu vou precisar processar. Gabriel assentiu, entendendo a necessidade de Clara de tempo e espaço para processar a revelação. Eu entendo, Clara. Não estou esperando nada de imediato. Eu só precisava ser honesto com você, porque os sentimentos que tenho por você são reais e profundos. Enquanto o sol continuava a se pôr, Clara e Gabriel permaneceram ali, conversando e refletindo sobre a revelação. O ambiente ao redor parecia quase silencioso, como se o mundo estivesse esperando por eles para encontrar um novo caminho. A revelação de Gabriel trouxe uma nova dimensão à vida de Clara, e a perspectiva de um sentimento profundo e não correspondido começou a criar ondas de reflexão e consideração em sua mente e coração. O momento foi mais do que uma simples confissão de sentimentos, foi uma oportunidade para Clara reavaliar o que significava para ela o relacionamento com Gabriel e como isso poderia influenciar seu futuro. Com o tempo, a nova perspectiva trazida pela revelação de Gabriel se tornaria uma parte importante da jornada de Clara, oferecendo um novo ângulo para considerar o amor, a amizade e o futuro que ambos poderiam construir juntos. As luzes da cidade começaram a brilhar ao longe, refletindo um novo começo no horizonte. Maria Clara e Gabriel estavam sentados em um banco de madeira no parque próximo à piscina, o som suave das folhas balançando com a brisa da noite. O crepúsculo havia dado lugar à noite estrelada, criando uma atmosfera serena e mágica que parecia fazer eco às mudanças que estavam prestes a ocorrer em suas vidas. Após a revelação de Gabriel, a dinâmica entre os dois havia mudado de uma maneira que ambos estavam começando a compreender. A conversa franca e a vulnerabilidade compartilhada haviam aberto um novo espaço para a conexão entre eles, um espaço que estava pronto para ser explorado e desenvolvido. A amizade que havia sido a base de sua relação estava agora sendo transformada em algo mais profundo e significativo. Você se lembra do primeiro dia que treinamos juntos na piscina? Gabriel perguntou, olhando para Clara com um sorriso nostálgico. O brilho dos refletores ao redor da piscina parecia iluminar o rosto de Clara, destacando a expressão de satisfação que ela carregava. Claro, Clara respondeu, sorrindo ao recordar. Foi um dia cansativo, mas também foi o começo de algo incrível. Ela olhou para Gabriel, seu olhar carregado de ternura e gratidão. É surpreendente como nossas vidas se entrelaçaram de uma forma tão inesperada. Gabriel assentiu, seus olhos brilhando com um misto de esperança e emoção. Eu nunca imaginei que acabaríamos aqui, juntos assim, falando sobre nossos sonhos e sobre o futuro. Mas, agora que estamos aqui, sinto que temos uma chance de construir algo muito especial. Clara olhou para ele, sentindo a sinceridade em suas palavras. Eu também sinto isso, Gabriel.
Depois de tudo que passamos, é como se estivéssemos finalmente começando a escrever um novo capítulo em nossas vidas. Ela fez uma pausa, como se refletisse sobre o significado profundo do que estava dizendo. Um capítulo que não é apenas sobre superar desafios, mas sobre explorar novos horizontes juntos. O ar estava fresco e revigorante, e Clara e Gabriel sentiam a promessa de um futuro brilhante e cheio de possibilidades. A conexão entre eles estava se aprofundando, e a confiança mútua se tornava uma base sólida para o que estava por vir. Eles começavam a sonhar juntos, imaginando um futuro onde poderiam apoiar um ao outro em suas respectivas jornadas, enquanto também construíam algo novo e significativo como parceiros. Enquanto caminhavam pelo parque, conversando sobre seus planos e sonhos, Clara e Gabriel sentiram a força da esperança e da realização em cada passo que davam. A nova jornada que estavam prestes a embarcar era marcada por uma confiança renovada e um compromisso de se apoiar mutuamente. Eles falavam sobre viagens, novos projetos e até mesmo sobre a possibilidade de colaborar em causas que ambos apaixonavam. Havia uma sensação palpável de empolgação e otimismo no ar, um sentimento de que estavam apenas começando a explorar as profundezas de seu relacionamento e de suas vidas. A noite avançava, e as estrelas acima pareciam brilhar com um brilho mais intenso, como se celebrassem o novo começo de Clara e Gabriel. O parque estava silencioso, com apenas o som das folhas ao vento e os passos suaves dos dois ecoando ao redor. Eles encontraram um novo senso de propósito e realização no que estavam construindo juntos, um sentimento de que o futuro estava cheio de promessas e oportunidades. O momento foi um marco em suas vidas, um ponto de virada que marcou o início de uma nova jornada cheia de esperança, realizações e amor. Clara e Gabriel estavam prontos para enfrentar os desafios e celebrar as vitórias que viriam, sabendo que teriam um ao outro para apoiar e compartilhar cada passo do caminho. A conexão que haviam construído se tornava a base de um novo capítulo, um capítulo que prometia ser repleto de descobertas, crescimento e a realização dos sonhos que agora poderiam alcançar juntos. Com as estrelas como testemunhas e a brisa noturna como companheira, Clara e Gabriel caminharam de volta para casa, com corações cheios de expectativa e olhos voltados para um futuro brilhante. O novo capítulo estava sendo escrito, e eles estavam prontos para abraçar todas as aventuras e desafios que viriam, lado a lado. Obrigado por fazer parte da história desse canal e não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos e parentes essa incrível história.